Vamos lá, mais uma questão de cartografia, como eu venho dizendo a vocês, uma questão de cartografia que envolve tecnologia. É uma grande questão para a sua prova, é uma das minhas apostas, inclusive, para o Enem. E aí, quando a gente pensa em cartografia e tecnologia, nós pensamos nessa área que está se expandindo muito dentro dessa área da geografia, que é a produção de mapas. E quando você observa uma questão como essa, ela diz o seguinte aí no seu enunciado: as curvas de nível representam mais adequadamente as formas tridimensionais do relevo nas duas dimensões das cartas topográficas. Então ele está falando aqui, de topografia. Topografia é o mesmo que relevo. Relevo, certo? E ele falou aqui num termo que são exatamente as curvas de nível. Curvas de nível, certo? E aí você vê o mapa. Quando você observa o mapa, você vê que ele indicou como X, tem um ponto aqui no meio, X, que ele tá indicando que é uma montanha, certo? Então nós temos uma montanha, aqui, assim. De um lado tem um lago aqui, Olha o lago que ele está indicando aqui em cima, um lago. Tem um riacho, logo aqui do lado desse lago, tem um riacho. E nós temos aqui embaixo também um outro lago. Então aqui eu vou ter um outro lago, certo? Isso aqui é o riacho. Temos dois lagos e uma montanha no meio. Aí ele trouxe, dentro dessa montanha, ele trouxe umas setas com 1, 2, 3 e 4. O que é que a gente pode perceber? Que essa montanha, ela vai ultrapassar aqui, 1.500 metros de altitude. Ela vai ultrapassar. Como é que eu sei isso? Porque uma das últimas linhas aqui, mais próximo do topo da montanha, me indicou isso. 1.500 metros, certo? Então é uma montanha que vai ultrapassar 1.500 metros. Na sua base, a base dela, ela já começa com 1.000 metros de altitude. Então na base da montanha ela está a 1.000 metros de altitude. Lembrando a diferença entre altitude e altura, né? Altitude é exatamente, eu tenho que ter como referência o nível do mar. Então, a sua altitude, eu vou ter, a partir do nível do mar, eu estou na altitude, aqui, 1.000 metros e 1.500. E a altura, eu vou pegar a base do relevo. Então, eu poderia olhar para essa montanha, olhar para a base dela e dizer qual é a altura dessa montanha. Eu iria medir isso aqui, sei lá, 500 metros, então 500 metros de altura, mas a minha altitude eu tenho como referência o nível do mar. Como ele começou aqui com 1.000 metros, eu sei que ele está falando de altitude, certo? Senão ele teria que começar com 0 para mostrar a altura. Veja só, considerando a representação acima, para se realizar uma caminhada pelo trajeto menos íngreme. Íngreme seria exatamente um trajeto menos acentuado, com um declive menor, né? Então isso aqui seria um trajeto com mais... que estaria mais íngreme, e esse seria um trajeto mais acentuado. Seguindo o sentido das setas, a rota mais adequada é qual? Aí, no caso, a gente tem que observar o seguinte: onde as curvas de nível têm uma distância maior, como aqui, deixa eu apagar aqui esse mapa, o que eu escrevi em cima do mapa, para ficar mais fácil vocês entenderem, certo? Para não ficar com tanta informação no mapa. Veja só. Agora, para eu achar qual é o trajeto que eu vou pegar uma montanha menos íngreme, eu tenho que observar a distância entre as curvas de nível. Olha no trajeto 1, o tamanho aqui que eu tenho, a distância entre as linhas, entre cada curva de nível. Agora, olha no número 2, eu tenho uma curva de nível muito próximo da outra. Olha isso aqui. Isso aqui é um indicativo de que as curvas de nível elas estão muito próximas. Então, é isso aqui, mais ou menos um trajeto que está com um relevo muito íngreme. Quanto mais distante as curvas de nível estiverem, eu tenho um relevo mais suavizado, certo? Então, a minha caminhada seria menos íngreme. Por isso que, analisando número 1, 2, 3 e 4, os espaços entre as curvas de nível são maiores no número 1. Por isso que a alternativa para responder a questão é a letra A. Letra A, número 1, que indica exatamente um trajeto menos íngreme. Então, não esquece. Sempre que você vê um mapa de representação de curva de nível, quanto mais próximo essas curvas de nível estiverem, eu estou indicando um relevo mais íngreme, mais acentuado.
Quanto mais distante a curva de nível tiver, eu tenho um relevo mais suavizado. Certo? Então, mais uma questão respondida. Alternativa correta, letra A.